No vídeo Reestruture seu pensamento e mude o seu estado de humor, eu abordei temas importantes como o que é um modelo cognitivo, ou seja, o que são pensamentos automáticos, o quanto influenciam na forma que você se sente no dia a dia, na forma que você se comporta. Também falei sobre a terapia cognitivo-comportamental, mais conhecida como TCC. Você já percebeu que mesmo conhecendo os teus pensamentos automáticos, percebendo o quanto influenciam no seu estado de humor e nos seus comportamentos, você muitas vezes continua se comportando da mesma forma, sentindo coisas, pensando da mesma forma, mesmo já conseguindo racionalizar? Mas por que então isso acontece? Se você quer compreender um pouco mais sobre isso, fica comigo no vídeo, porque hoje eu vou falar sobre a terapia do esquema, que é uma terapia que foi desenvolvida para aprofundar um pouco mais, para chegar mais na raiz dessas questões. Eu sou Estefânia Bueno, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e terapia do esquema. Também trabalho com a terapia EMDR e faço atendimentos individuais e com casais. E antes de continuar o vídeo, lembrando de você se inscrever no canal se ainda não se inscreveu, curtir o vídeo, ativar o sininho para apoiar o canal para que esse conteúdo chegue para mais e mais pessoas. Então vamos lá? O que é terapia do esquema? Jeffrey Young, nos anos 80, trabalhava na Universidade da Pensilvânia juntamente com Aaron Beck, o criador da terapia cognitivo-comportamental. Na década de 90, Jeffrey Young desenvolveu então a terapia do esquema. Por que ele desenvolveu a terapia do esquema? Porque trabalhando com Aaron Beck e a TCC, ele percebeu que alguns pacientes respondiam bem à TCC, como, por exemplo, pacientes com transtornos de ansiedade, depressão, entre outros. Porém, outras pessoas não respondiam tão bem. Eram pacientes que até aproveitavam a terapia cognitivo-comportamental, mas não conseguiam ter uma evolução tão significativa no que precisavam. Então, foi nesse contexto, trabalhando com Aaron Beck, da TCC, que Jeffrey Young, psicólogo, se deu conta que precisava desenvolver uma abordagem que chegasse a uma camada um pouco mais profunda para auxiliar pacientes que não estavam se beneficiando na íntegra da terapia cognitivo-comportamental. Alguns pacientes respondiam muito bem à TCC, como pacientes com transtornos de ansiedade, com depressão, porém outros pacientes não respondiam tão bem às técnicas da TCC. Que pacientes Jeffrey Young percebeu que não respondiam tão bem às técnicas da TCC? Pessoas com padrões emocionais muito enraizados, com transtornos de personalidade, principalmente transtornos que nós chamamos como cluster B e cluster C, como pessoas com transtorno de personalidade evitativa, borderline, dependente, narcisista, transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, pessoas com problemas emocionais crônicos, com traumas muito profundos, com baixa autoestima, com um sentimento intenso de culpa, sensação de abandono, de rejeição, pessoas que racionalmente conseguiram melhorar através da TCC, porém não conseguiam mudar os seus padrões. Young percebeu a necessidade de criar uma abordagem de terapia que aprofundasse mais, que fosse mais na raiz da questão. Por exemplo, olhando as necessidades emocionais não atendidas, a questão de vínculos desenvolvidos ao longo da vida, principalmente na infância, as relações familiares, os padrões familiares, e que focasse mais na parte relacional, porque essas pessoas apresentavam muita dificuldade. Ele criou, então, a terapia do esquema, que é uma terapia considerada integrativa. O que é isso? É uma terapia que buscou áreas de conhecimento de outras abordagens, como, por exemplo, a Gestalt terapia, a terapia do apego, a própria terapia cognitivo-comportamental também, a psicodinâmica, a humanista. Então, ela é integrativa.
Então, se você não assistiu o vídeo que eu falo sobre reestruturação cognitiva, reestruturação do pensamento, fica a dica porque vai complementar isso que eu estou falando agora. Mas afinal, o que são esquemas? Um esquema envolve crenças que desenvolvemos ao longo da vida, desde a nossa infância, ou seja, nós crescemos numa família, temos nossos cuidadores, temos um temperamento onde nós temos diferentes sensibilidades, vamos passando por coisas nessa interação familiar ou até mesmo na escola, com amigos, e de acordo com a nossa sensibilidade, o nosso temperamento, nós vamos entendendo tudo isso que passamos, que ouvimos, que vivenciamos, que vemos e formulamos esses esquemas, que além de envolver crenças, também envolve memórias, emoções, sensações fisiológicas. Então, quando um esquema é ativado, é uma reação muito forte. Por quê? Porque além de nós começarmos a pensar coisas, nós também vamos sentir emoções, nós vamos já imediatamente sentir uma mudança no nosso corpo, que às vezes a gente não sabe de onde vem tudo isso. Já temos um comportamento específico, um padrão de funcionamento, influencia inclusive nas nossas escolhas, na forma que nós nos relacionamos. Então, tudo isso é um esquema. Até hoje, foram identificados 18 esquemas, como, por exemplo, o esquema de privação emocional, o esquema de abandono e instabilidade, defectividade e vergonha, entre outros. Quando um esquema nosso é ativado, é como se naquele momento nós enxergássemos tudo através da lente desse esquema. É como se nós utilizássemos uma lente desse esquema que vai definir como nós vamos entender os fatos, como nós vamos perceber, como nós vamos reagir de acordo com aquele esquema específico. Mas como a terapia do esquema trabalha? Primeiramente, nós trabalhamos muito com autoconhecimento. Então, nós identificamos os esquemas, existe até um questionário de esquemas que pode ser respondido para identificar que esquemas você tem e quais estão ativados naquele momento da tua vida. E através desse questionário é interessante porque nós podemos entender a origem desse esquema, identificar na sessão de onde vem esse esquema, como que você desenvolveu, também os teus enfrentamentos, porque você pode ter um esquema, eu tenho o mesmo esquema que você, porém, o meu enfrentamento é de uma forma e o teu é de outra. Então, identificamos esquemas, buscamos a origem desse esquema na tua história de vida, na tua relação com os cuidadores, as experiências que você teve ao longo da vida, que geraram esquemas. Utilizamos na terapia do esquema técnicas da terapia cognitivo-comportamental também. Então, como é uma terapia cognitiva, nós também utilizamos técnicas cognitivo-comportamentais. Porém, para aprofundar um pouco mais no trabalho, para chegar em camadas que muitas vezes a TCC não chega, utilizamos também técnicas vivenciais, onde tentamos identificar memórias, vivências, emoções, sensações, através de técnicas de imagem, utilizando a imaginação guiada. Uma coisa que eu acho muito interessante na terapia do esquema, a própria relação terapêutica é uma ferramenta na terapia do esquema importantíssima, porque num ambiente seguro, nós vamos trabalhar uma relação diferente, onde a pessoa vai poder desenvolver vínculo, vai poder se sentir segura para se expressar, para falar sobre as suas emoções, para entender sobre as suas necessidades que não foram atendidas lá atrás e aprender em terapia a ir em busca dessas necessidades. Conforme nós vamos vivendo, como somos seres humanos e somos resilientes, muitas vezes nós nos adaptamos às nossas faltas, nós aprendemos a não olhar para as nossas necessidades emocionais. E isso nós aprendemos na terapia do esquema. Mas por que isso é necessário?
Porque aparentemente você não olha para a sua necessidade emocional e tá tudo bem. Só que não é bem assim. Às vezes você vai criando como uma caixa de raiva, por exemplo. Você se torna uma pessoa reativa ou você se torna uma pessoa triste, deprimida e você não entende por quê. Justamente, tantas necessidades não atendidas, coisas que nós nem sabemos que existe, como que nós vamos atender se nós não sabemos que existe? Então isso nós aprendemos em terapia. E não é fácil, porque muitas vezes as pessoas não querem abrir mão desse padrão de funcionamento. É como se você estivesse na sua casa, que é onde você conhece todos os detalhes, mas vamos dizer assim que a casa não está confortável? Então, na terapia, nós trabalhamos para que essa casa fique confortável para você, que ela realmente se torne um lar. Portanto, a terapia do esquema, eu considero que é uma terapia de extrema importância. Realmente, ela foi desenvolvida para trabalhar com questões mais crônicas, mais difíceis de responder a tratamentos convencionais, a terapias convencionais. Porém, hoje ela é amplamente utilizada. Uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, por exemplo, pode também se beneficiar da terapia do esquema. Por quê? Porque o teu padrão de funcionamento, a forma que você reage, que você lida, que você pensa, que você se relaciona, vai gerar muitas vezes um nível de estresse na tua vida. E, consequentemente, você pode desenvolver algo como transtornos de ansiedade ou depressão, enfim. Então, você desenvolver esse autoconhecimento através da terapia do esquema é também uma forma de prevenir desenvolvimento de transtornos, de doenças. Então, hoje ela pode ser utilizada em várias áreas. Eu gosto de dizer que na terapia do esquema, o grande objetivo da terapia é desenvolver o que nós chamamos de modo adulto saudável, que é encontrar com o paciente um funcionamento que fique bom para ele, que seja um ponto de equilíbrio para ele, com características individuais, bem personalizada para essa pessoa que está fazendo terapia. E uma coisa que nós aprendemos na terapia do esquema que é fundamental para desenvolver o modo adulto saudável é desenvolver o que nós chamamos de autocompaixão, que é aprender a se tratar de uma forma diferente, uma forma mais compassiva, com mais generosidade, com mais gentileza, com mais respeito contigo mesmo. O próximo vídeo que eu farei, eu pretendo falar sobre um esquema que é muito importante de você entender, que é o esquema de privação emocional. Então, se você gostou do tema sobre terapia do esquema, lembre-se de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho e compartilhe o conteúdo, porque esse conteúdo pode ajudar outras pessoas. Até o próximo vídeo.